Em um dos livros escrito por Agostinho, bispo de Hipona, um livro chamado Confissões, ele diz algo muito interessante que vale a pena você ouvir hoje. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 25 de abril de 2025 e o nosso tema é Entregue-se, baseado no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de 1 ao versículo de número 14. Pois é, Agostinho ele escreve dizendo que a sua vida tortuosa e difícil jornada entre o pecado e a salvação foi muito difícil. Ele queria estar de um lado, mas ele não conseguia, sempre estava do outro. A sua vida entre luxúria, entre pecado e imoralidade sexual estava difícil para que ele largasse aquela vida. Um certo dia, quando ele ia fazer um discurso a um imperador, ele encontra-se com um bêbado no meio da rua, e aquele bêbado entre risada e felicidade. Ele olha para aquele bêbado e diz: esse já encontrou uma felicidade ilusória e passageira, enquanto ele estava procurando ainda a felicidade, e essa felicidade só podia ser encontrada em Cristo. Quando ele começa a ver e perceber pessoas que se entregaram totalmente a Cristo, ele encontra com uma passagem bíblica do livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 11. Eu vou ler para você. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em imprudência e dissoluções, não em contenda e nem em ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando Agostinho lê esse texto bíblico, ele encontra-se com Cristo, ele se entrega totalmente ao Senhor, tornando-se mais tarde bispo. Aí a minha pergunta para nós é: temos nós entregado a nossa vida completa ao Senhor ou nós temos entregado sempre com reserva? O salmista Davi, ele escreve dizendo no Salmo de número 37, versículo 5, que nós geralmente citamos em pregações ao ar livre e tudo mais: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas quando se trata de entregar o seu caminho, não é apenas o caminho, é a vida, é você se entregar a ele de corpo e alma. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu não sei viver sem Cristo. Eu sempre costumo dizer, eu não sei, irmãos, fazem mais de 30 anos que eu me converti a Cristo. Eu não sei viver uma vida aquém do Evangelho. Não sei viver, sabe, irmão? E se for para viver uma vida fora do Evangelho, eu prefiro a morte. E esse encontro com esse texto bíblico mudou completamente a vida de Agostinho. Meus irmãos, agora vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo de número 21 e o capítulo de número 22. No capítulo 21, Davi já estava com seu reinado já um pouco estabelecido ou se estabelecendo. E de repente a Bíblia diz que veio uma grande fome. Grande fome não é pequena. Uma grande fome, 3 anos de fome. E a fome estava assolando a cidade e o país inteiro. Davi orou, pediu ao Senhor uma direção para saber por que veio essa fome. E a resposta de Deus foi: porque Saul, ele quebrou um voto, ele quebrou um juramento que havia feito, matou muitos gibeonitas quando vocês juraram que não ia matar os gibeonitas. Então Davi matou muitos gibeonitas, então agora eu estou cobrando isso. Aí a Bíblia diz que Davi procura os gibeonitas e conversa com ele e diz: o que vocês querem que eu faça para reparar o mal que Saul fez a vocês? Eles disseram: olha, Davi, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nós não queremos dinheiro, a gente só quer uma coisa. E Davi disse: pode pedir. Eles disseram: nós queremos dos descendentes de Saul 7 pessoas para nós fazermos um sacrifício. Nós vamos matar essas 7 pessoas no monte Gibeá, que é a cidade onde nasceu o rei Saul. Que coisa, né?
Aí a Bíblia diz que Davi, ele diz, eu vou dar. Se é para acabar a fome e 7 pessoas morrer no lugar de milhões, né? Vou dar. Aí a Bíblia diz que Davi poupa a Mefibosete, filho de Jonatas, mas vai lá e dá a ele 7 netos de Saul, filho de outras mulheres de concubina de Saul. Eles levam aqueles homens para o monte e lá eles matam aqueles homens em sacrifício. E a Bíblia diz que a partir daquele momento a fome cessou. Não quero fazer alusão sobre o sacrifício humano que aconteceu ali, mas uma coisa eu sei: o sangue derramado clama da terra, e Deus age quando o sangue de um ser humano clama da terra por vingança. Então, nesse momento, foi uma vingança dos gibeonitas para que Deus agisse na terra. Muito bem, mais tarde a Bíblia diz que os filisteus levantam-se e vão guerrear contra Davi. Um dos gigantes dos filisteus, filho de Rafa era um gigante, os filhos dele tudo gigante, inclusive aquele gigante Golias era filho de Rafa. A Bíblia diz que Davi, já cansado da batalha, luta daqui, luta dali, e um gigante vinha para matar Davi. Aí é quando Abisai entra no meio e mata aquele gigante. E depois mataram mais 4 gigantes, finalizando aí o livro de 2 Samuel, capítulo 21, mostrando que mais 4 gigantes foram mortos por Davi e seus homens. Agora chega no capítulo de número 22. O capítulo de número 22, Davi louva a Deus. Ele compôs o hino agradecendo a Deus. Eu marquei aqui alguma frase, mas é um dos capítulos mais lindos. Eu diria que isso aí é um Salmos, tá? No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. Isso é um salmo. E além de ser um salmo de Davi, um hino que Davi fez agradecendo a Deus, também a parte dele que é uma profecia sobre o próprio Messias, sobre Cristo. O hino tem um momento que diz assim: o Senhor é, eu marquei aqui, a minha rocha, minha fortaleza, o meu Salvador, eu me esconderei em Deus. Ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, ele é a minha torre alta. Tremendo. Aí depois ele diz: Deus agiu desde os céus trovejou, a terra tremeu, os fundamentos da terra se abalaram, das suas narinas saíram fumaça, ele soprou a sua narina no mar e o fundamento da terra foi mostrado. A Bíblia diz que brasas vivas de fogo saíam da sua boca. Ele baixou os céus e caminhou sobre as nuvens. Ele cavalgou sobre os querubins e ele voou sobre as asas do vento. Tremendo esse Deus. Tremendo é esse Salmos. Mas quando chega o versículo de número 43, ele começa a profetizar. E ele diz: um povo que não me conhecia me servirá. Estrangeiros submetem-se à minha voz quando ouvirem falar do meu poder. Né? Ele estava falando sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, uma profecia a respeito do Cristo. Por fim, chegamos aí no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 24 ao 43. Os irmãos lembram que ontem nós falamos que Jesus estava conversando com um rico que perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá a resposta: ele, tudo isso eu faço desde a minha juventude. Jesus diz: falta uma coisa, vende tudo que tem, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu muito triste porque ele tinha muito dinheiro, era muito rico. E Jesus também ficou triste quando ele abandonou e foi embora. Aí Jesus chama os seus discípulos e diz: está vendo? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aí alguém disse assim: então desse jeito é difícil ser salvo. Dando a entender que eram tudo rico. Né? Os discípulos de Jesus ali eram tudo rico. Então assim é difícil alguém ser salvo. Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aí Pedro levanta-se com a sua interrogação e diz: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que ganharemos com isso? O Senhor disse: olha, eu vos digo que aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, irmã, terra, pátria, por amor de mim, eu digo-vos que ganhará 100 vezes mais aqui, já nessa vida, e na vida vindoura, a vida eterna. Que bênção do céu! Termina aí essa parte quando Jesus chama os seus discípulos e disse: olha,
Vocês sabem que nós estamos indo para Jerusalém, não é? É. Pois é, o Filho do Homem, marca aí 6 pontos. Ele será entregue, zombado, maltratado, cuspido, açoitado e morto. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, você vai ver. Aí, finalizando aí, a Bíblia diz que ele indo para Jerusalém, encontra-se com o cego de Jericó. Aí o cego de Jericó começa clamando. Eu marquei aqui, no meu rascunho aqui, que o cego de Jericó, aquela ali, era a sua última oportunidade, porque foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Jesus não ia mais passar em Jericó. Mas naquele dia, o cego de Jericó teve uma grande, mas grande oportunidade. Oportunidade, diz que oportunidade, ela só bate na nossa porta uma vez. Então você precisa, irmão, agarrar as oportunidades. Quando ela vem, bate na tua porta, você agarra essa oportunidade. E principalmente aquelas oportunidades que vêm de Deus. Então, quando bater a oportunidade, você arranca, pega em nome de Jesus, tá? Aí a Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, o povo querem que ele pare de se calar, né? Pare de gritar, mas Jesus chama, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Jesus disse: vê, tua fé o salvou. E ele começou a ver e começou a seguir Jesus. Um texto diz pelo caminho, outro texto diz e começou a seguir Jesus no meio da multidão. Aí a minha pergunta para nós é: o que queres que eu te faça? Jesus perguntasse para você, é uma oportunidade única. Aproveita aí, uma oportunidade única. Se Jesus dissesse para você: o que queres que eu te faça? O que você responderia a ele? Não precisa responder agora. Não se precipite. Dê um tempo, guarde, trabalhe e tenha essa resposta. Para na próxima vez, quando ouvir um pregador pregar o que queres que eu te faça, você ter a sua resposta. E ele, o Senhor, que nos ouve, nos atende, quem sabe terá misericórdia de você e fará o que ele fez com o cego de Jericó. Meu irmão, grande abraço. Deus abençoe. Foi muito bom tê-lo aqui.